E com muito. Fala pessoal, o professor Gabriel aqui falando. E essa aula que você está vendo agora vai ser para você que quer descobrir se gosta ou não de programação. Diferente de muitos cursos por aí que vão começar a falar da teoria e aí começar a explicar coisas que você não vai entender nada. Também vai precisar baixar programa, fazer isso, fazer aquilo. Simplesmente com dois logins, a gente vai programar um site junto, tá? Então eu vou mostrar para vocês como funciona de fato o trabalho de programador. Eu vou pegar aqui um projetinho real, tá? Que vai ter aqui o design real. E a gente vai transformar o design de um site em código, tá? Que é o trabalho do programador front-end, tá bom? Então a gente vai começar pelo básico, HTML e CSS. A gente vai testar isso no site. Você vai fazer junto comigo. No final dessa aula você vai ter feito esse site e aí você vai poder me dizer, né, e dizer para você mesmo se você gostou ou não de trabalhar com programação, né? E aí, caso você queira seguir a área, a gente vai poder dar continuidade aqui com muito mais conteúdo, com muito mais aula pela frente, beleza? Bora começar? Então vamos lá. Bem, agora pessoal, nessa tela aqui, vamos começar a fazer o nosso site, entender um pouquinho como é que funciona o trabalho de desenvolvedor front-end, beleza? E aí eu vou deixar esses dois links aí na descrição, tá? Tanto o link do CodePen quanto o link do Figma, que a gente vai reproduzir aqui agora, beleza? Então, basta fazer login, tá? Eu já estou logado aqui, basta você fazer o login no CodePen, tá? Cria a sua conta, beleza? E aí, assim que você estiver logado, deve aparecer esse cenário aqui para você, tá? O JavaScript a gente pode tirar por enquanto, então a gente pode dar um minimize aqui, tá? E aí eu prefiro programar com esse change view aqui, ó, na esquerda, tá bom? Talvez tenha que abrir e fechar algumas vezes, às vezes ele não aparece esse change view para quem acabou de entrar, tá? Mas não tem problema, dá para programar assim também, sem nenhum problema, né? Mas assim que aparecer para você, troca para esquerda ou para direita, o que você achar melhor, beleza? E também vou deixar o link para vocês aí do Component with Sign Up. É isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer esse carinha aqui, tá bom? A princípio vamos fazer só o desktop, tá? Eu vou explicar algumas coisas para vocês. E aí depois a gente vê como fazer essa parte de responsividade, que é quem lida, né? Que deixa o site bom no celular e também muito bom no desktop, né? Então fica bom nos dois, beleza? Então vamos começar entendendo um pouquinho qual que é o trabalho do desenvolvedor front-end, né? Então, o que eu vou passar para vocês agora é a visão de um desenvolvedor front-end, que é quem lida com mais a parte do design, né? Mais a parte visual do site, beleza? É, Tem aqueles que são desenvolvedores back-end, que lidam com dados, então eles não mexem na parte visual, mexem mais com dados, tá? E aqui a área de atuação que a gente vai ver a princípio e no começo é a área de front-end, beleza? Então, o que acontece? Quem fez esse arquivo aqui no Figma, tá? Também é importante, né? Faça um login no Figma, tá? E aí vocês vão conseguir ver esse documento. Então, quem fez esse design aqui no Figma? Foi o cara que chama Design UX UI, tá? Esse carinha, ele é o designer responsável pelo User Interface, então a interface do usuário, e o User Experience, então a experiência do usuário. Então, esse profissional ele vai ficar focado em entender qual é a melhor experiência para o usuário. Eu vou dar um exemplo disso. Vamos imaginar a Netflix e a Amazon, né? Eu sei que tem uma diferença entre você trocar de legenda na Netflix e na Amazon. Então na Netflix a gente pode dar dois cliques e já trocar a legenda, enquanto na Amazon a gente tem que dar alguns cliques a mais. Então percebe que a experiência do usuário não é a mesma, né? Então quem tratou desse problema foi esse design que pensa no user experience. Então ele vai montar todas essas telinhas aqui, tá? Pensando na experiência e na parte visual, na interface, né, do usuário. Então pensando em fonte, pensando em cores, pensando em padrões de grid, como posicionar os elementos
Então, o cara quer o design, né? E você também pode aprender, nada impede de você ser uma pessoa que sabe mexer com Figma, por exemplo, que sabe fazer isso, e também desenvolver, né? Existem muitos por aí que fazem os dois, tá? Mas geralmente a pessoa faz um ou outro, tá bom? Então, o design, ele vai passar para o desenvolvedor front-end essas telinhas aqui, tá? Isso aqui é exatamente o que acontece no trabalho, pessoal. Então, o design passou essa telinha aqui para você começou a analisar ela. Bem, eu tenho aqui um título, eu tenho aqui um textinho, eu tenho aqui um formulário, tem um botão aqui em cima, um botão aqui embaixo. Então, qual que é o trabalho de fato do desenvolvedor front-end? É transformar esse design aqui, tá? Que foi feito pelo designer, em código, tá? Porque isso aqui foi feito de forma muito semi-pronta, eu diria assim. Se a gente tiver aqui em Frame, por exemplo, a gente pode escolher aqui, por exemplo, iPhone 11 ou X. Vai aparecer aqui a telinha, né? E aí o design, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui um retângulo, ele vai montar esse retângulo aqui, tá? Ele vai trocar a cor disso aqui, né? Então, vou pegar essa cor aqui, trocou a cor. Ele vai pegar o texto ali em cima, ó, clicar ali no texto. Então aqui, ó, claim your free trial. Isso aqui não precisa fazer não, tá, pessoal? Eu só tô mostrando pra vocês como é que funciona o trabalho do designer. Então ele vai montar essas telas pensando na melhor cor, pensando aqui na fazer N coisas que fiquem aprazíveis, né? É, Então depois que ele faz isso tudo, ele passa esse documento para o desenvolvedor e o desenvolvedor tem que pensar, bem, como é que eu transformo esse design agora em código? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, como é que é a cabeça, como é que eu penso para fazer essa tela, né? Então eu tenho que olhar primeiro quem são os meus componentes, né? Eu geralmente tento olhar de fora para dentro. Então eu tenho aqui uma tela, né, um desktop, né? Se a gente olhar clicar aqui, por exemplo, vai ver que tem um grupo 6, onde tem dois textos. Aqui tem um grupo 9, onde tem esse formulário, e o grupo 7, onde tem esse botão aqui, tá? São só grupos separados, né? A gente pode olhar cada um deles, beleza? Tem um retângulo aqui, tem texto, show de bola. Então, pensando nisso, eu vou começar a montar a minha estrutura usando as tags HTML e CSS. Então vamos entender primeiro como é que funciona uma tag. A gente vai usar o CodePen por enquanto, porque ele já é semi-pronto. Então vão ter coisas aqui que na hora do código real vamos precisar escrever um pouco mais, coisas que não vão aparecer aqui. Mas, para programar no geral, é o que está aqui, tá? Depois a gente vai ver com mais calma o que está por trás do CodePen, né, que deixa a gente programar, tá? Mas a princípio, vamos escrever uma div, tá? Eu vou botar barra, div. Beleza. Então, para a gente começar a escrever no HTML, a gente vai usar o que a gente chama de tags, tá? E aí sempre vai ter, deixa eu dar um zoom aqui, por enquanto, só para vocês verem melhor. Então a gente vai ter a tag de abertura, tá? Que é composta por um sinal de menor. E aí a gente no meio vai ter o seletor, né? Qual tag que é essa? E aí sinal de maior. Depois a gente vai botar sinal de menor de novo. A barra, para mostrar que a tag de fechamento é a tag onde está se fechando essa tag. De novo a mesma palavra, né? Div no caso. E sinal de maior, tá? A div aqui no caso representa uma área em branco, né? A div ela começou a ser uma divisória, a gente pode pensar assim, e é uma tag que ela é totalmente maleável. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela só tem uma pré-definição, que é o display block, que depois vocês vão entender o que que é, mas ela é basicamente vazia e eu posso manipular ela do jeito que eu quiser. Então eu vou botar aqui um Olá Mundo, tá? Vai aparecer aqui na tela. Deixa eu... Beleza. Então apareceu aqui na tela esse Olá Mundo, tá? Deixa eu deixar bem grandão. Também já foi muito. Deixar assim. Então essa div aqui que a gente chama, essa tag, né? Isso aqui é o nosso site, tá? E isso aqui é o nosso código. Então quando eu faço isso aqui no código, aparece isso aqui no site.
eu posso mexer, manipular o HTML com o meu CSS. Então, o que que o meu CSS vai fazer? Ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por alterar as cores, as fontes, margens, arredondamentos, cores. Então, ele é responsável por isso tudo. Então, se eu quero alterar a cor de fundo dessa div aqui, se eu quero alterar a altura, a largura dela, eu vou mexer aqui no CSS. Então, como é que eu faço para alterar isso? Eu boto a div, né, o mesmo nome do seletor, tá? E eu abro chaves. Quando eu abrir, ele já vai automaticamente fechar. Então, eu vou dar um Enter aqui, e geralmente a gente usa essa sintaxe. Então, essa chave abrindo aqui, chave fechando aqui, e aqui no meio a gente vai alterar as propriedades e valores dessa div. Então, pensa comigo que dentro lá dessa tag, dentro desse código, já existem propriedades dentro dessa tag, como altura, largura, cor, enfim, existem várias propriedades. E o CSS, o que a gente faz? A gente não cria nada. A gente está simplesmente modificando essas propriedades, tá bom? Então, se eu quero modificar a cor de fundo desse cara, se você tem uma noção de inglês, vai ajudar muito, vai ficar muito fácil. Então eu vou botar aqui background traço color, tá? É assim que a gente vai escrever no CSS. A gente bota primeiro a propriedade, o que eu quero alterar, e depois a gente bota o valor. Então, red, né? Vermelho. Então, background color é a cor de fundo, né? Dois pontos para separar, e eu boto o meu valor. Poderia ser red, poderia ser yellow, poderia ser uma cor hexadecimal específica, tá? E aí, se eu quero ir para a próxima propriedade, eu boto ponto e vírgula, né? E aí eu vou para a próxima. Se eu não botar o ponto e vírgula, vai dar pau. Ele vai achar que você não acabou ainda de botar o valor, e aí vai acabar dando erro, tá? Então, essa é a estrutura básica do CSS. Então, vamos dar mais uma brincadinha aqui, né? O color, por exemplo, é uma propriedade que altera a cor do texto. Então, se eu botar aqui um green, tá? Ele vai mudar ali para verde, beleza? Eu vou botar aqui um white para fazer um certo contraste. Show de bola. Percebem que a minha largura, né, da div, ela tá indo daqui até aqui. Se eu quiser que essa largura seja menor, né, eu posso mexer no width, que é largura em inglês, tá? E aí eu posso botar aqui várias medidas, né? Eu vou usar o pixel, tá bom? Então eu vou usar o 300 px, ponto e vírgula. Então agora ele ficou com 300 pixels de largura, beleza? Apertem Ctrl S para salvar, tá? Não se esqueçam. Então, eu posso também botar, por exemplo, que eu quero que ele tenha 50% de largura. Então, ele vai alterar aqui para 50% do que ele estava no começo, tá bom? Bem, existem algumas outras medidas, a gente vai ver mais pra frente, tá? Aqui é só para a gente entender como é que se modificam as coisas. Então, aqui o height, por exemplo, que é a altura, tá? Height é altura. Eu posso botar aqui, por exemplo, sem VH, seria 100% do view height, ou seja, da parte que eu estou vendo, né? Posso botar, por exemplo, border-radius. Isso aqui vai mexer no arredondamento da minha borda. Então, se eu boto 10px, ele arredonda ali as bordas, tá? Text align, dois pontos, center. Ele altera aqui o alinhamento do meu texto para o centro, ok? Então eu estou só mexendo algumas propriedades aqui para vocês entenderem, né, que a gente pode selecionar uma tag e alterar as propriedades dela, tá bom? Bem, dito isso, vamos começar então a pensar, né? Nesse primeiro momento vocês não vão entender tantas coisas a fundo, mas eu quero que vocês vejam como é que é o trabalho, como é que é o pensamento de um desenvolvedor, tá? Então eu vou apagar esse carinha aqui e eu vou começar a pensar em como fazer esse cara aqui. E aí vocês vão acompanhar o meu pensamento e raciocínio, tá? Bem, eu vou começar aqui fazendo uma div, tá?
Então, primeiro a gente sempre faz o HTML primeiro, a gente faz a estrutura do nosso site e depois a gente faz a estilização, nosso CSS, tá? Então eu tenho que pensar aqui na estrutura. Bem, eu preciso ter vamos pensar em containers, tá? Como se fossem containers. Então eu preciso de uma div, né? Um container que vai segurar todo esse carinha aqui, tá? Onde eu vou poder botar esse componente aqui e esse componente aqui, que vai ser os dois juntos, tá? Então, um componente que vai segurar dois componentes, tá? Então, eu vou botar agora aqui uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda, que é a class, tá? Para que serve a class? A class é como se fosse um nome da div, né? Eu vou ter várias divs ao longo do meu projeto e eu não posso simplesmente botar div, porque na hora que eu alterar uma, vai alterar todas. Então eu boto o que a gente chama de class para fazer como se fosse um rótulo, tá? Então aqui eu vou botar class container e eu vou dar um enter, né? Essa é a sintaxe. A gente sempre vai abrindo as tags, tá bom? Então, div class container, eu tenho agora o meu container e para eu poder visualizar isso melhor, eu posso ter uma dicasinha aqui, ó. Eu vou botar aqui ponto container, tá? Porque o ponto é quem faz a referência à classe, tá? Se eu botar sem o ponto, ele vai pensar que é uma tag, que é isso aqui. E a gente quer pegar a classe. Então, ponto container. Eu vou usar uma propriedade aqui que é o border, que é a borda, tá? Então, vou fazer border 2px solid black. Black não, vou botar red, tá? Ou seja, esse aqui é a borda e eu vou botar, vou fazer com que ele tenha altura de 100 VH, ou seja, 100% da nossa visualização, tá? Então, dá para ver aqui agora o nosso container, né? Dá para ver, ter uma noção visual dele, beleza? Então a gente vai programar aqui dentro, né? Vamos pensar agora nos outros componentes. Então, esse primeiro componente aqui vai segurar tanto o título quanto o parágrafo. Então vamos botar uma div para esse cara. Então aqui eu vou botar div. Vou fechar aqui a nossa div. Vou botar aqui class text, tá? A classe, gente, é nome livre, tá? Vocês botam o que vocês acharem que é melhor, de vocês entenderem no código de vocês. Espero que vocês façam, né, coisas que vocês consigam entender com facilidade, tá? Não tentem fazer coisas muito abstratas e nem fazer alguma coisa muito complexa também. Lembrando que não pode ter til, não pode ter cedilha, não pode ter espaço, esses nomes de classes, tá? Tudo minúsculo. Se você quiser botar duas palavras, você vai botar text-heading, por exemplo, tá? Então é dessa forma que a classe vai funcionar. Então eu já separei aqui essa classe text, que vai segurar esses dois caras aqui, tá? Então já vou fazer logo esses caras aqui. Esse Learn to Code by Watching Others, ele é um título. Como é que eu escrevo um título no HTML? Existe uma tag para isso, que é a tag H1, tá? Que significa heading 1, né? Então eu vou botar aqui barra H1 e aqui eu vou lá no componente, vocês pegam aí no componente, dê dois cliques, né? Dois cliques de novo, Ctrl C e Ctrl V, tá? Nosso textinho vai aparecer ali. Beleza, já apareceu. A gente então aqui embaixo vai fazer esse parágrafo aqui, ó. Eu vou clicar duas vezes. No caso aqui não está pegando, então eu vou selecionar Ctrl C. Vou vir aqui e eu vou criar uma tag chamada P, de paragraph. Ou seja, parágrafo. É isso mesmo. Então, um parágrafo é um simples P, tá? Então, aqui dentro eu vou jogar o meu parágrafo, beleza? Percebe que ele é menor já por padrão que o H1, porque a tag H1 faz uma referência ao texto principal, né? Ao texto não, ao título 1, na verdade. E o parágrafo é só um parágrafo, tá?
Então, esse carinha já está resolvido, né? A gente já botou aqui o texto, o título, quer dizer, e o texto, nosso parágrafo. E agora eu vou pensar nesse outro componente aqui. Então, eu preciso ter uma outra div que vai segurar o meu botão e o meu formulário, tá bom? Então, aqui embaixo dessa div aqui, text, eu vou botar uma outra div. É, essa div aqui vai chamar, vamos pensar, barra div. Eu vou botar aqui um class igual. E aqui tem aqui um try it for free, claim free trial, é um formulário. Então eu vou botar try form, try form, tá? Sempre em inglês, pessoal. Pratique inglês, né? Não vai fazer classe em português, tá? Tentem sempre usar o inglês, né? Para quem não tem um inglês tão apurado, usa o tradutor, tá? Mas já se acostumem a escrever classes IDs em inglês, tá bom? Então eu vou dar um enter aqui. Então aqui nesse cara, eu vou precisar fazer um botão, né? Então, imaginem vocês se pegando pensando, bem, se tem ali um P, que é um parágrafo, então como é que deve ser um button? É isso mesmo, button. É só escrever o próprio button, tá bom? Então, button. Aqui eu vou botar meu textinho, tá? Vai aparecer aqui já o botão com o texto, ainda não faz nada. E aí percebe que o try it for free 7 days, ele tá em negrito. Como é que é negrito em inglês? É bold. Então eu vou botar uma tag aqui, que é a tag B de bold, tá? Então eu vou botar essa tag aqui e vou fechar ela aqui. Então essa primeira parte aqui, né, vai ficar em negrito, beleza? Depois que a gente botou já esse botão, a gente precisa botar o formulário. Como é que é formulário em inglês? É form, tá? Então form, barra form. Aqui dentro, vamos botar então essas caixinhas de texto. Como é que eu boto essas caixinhas de texto? É a tag input, tá? Então input type igual text, tá? E aqui eu fecho. Essa aqui, o input ele não vai ter a tag de abertura e de fechamento. É o que a gente chama de tag, tag vazia, tá? Por quê? Ele não tem texto dentro dele. Ele é uma caixa onde você escreve. Então não tem como ele ter conteúdo escrito aqui, né? Aqui dentro, beleza? O que a gente vai fazer é botar uma nova propriedade, tá? O que a gente está fazendo aqui, ó, esse type text, ele é uma propriedade. Então a gente vai incluir uma outra propriedade aqui nesse input que vai ser o placeholder, tá? Que vai fazer o quê? É ele quem vai deixar botar aqui esse nomezinho aqui dentro. No caso aqui vai ser first name, tá? Então vai aparecer esse first name aqui. Quando eu clicar para escrever, ele some. Se eu apagar, ele volta, tá? Então, para não ter tanto trabalho, eu vou pegar esse carinha aqui, Ctrl C, eu vou dar um Enter, Ctrl V. Eu vou fazer isso 4 vezes, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Não vai usar por enquanto. Então, eu vou só alterar esses caras aqui, né? Então, aqui vai ser last name. Last name. Aqui vai ser email address. Então, email address. E por último, password, tá? Eu vou botar aqui password. E aí eu preciso também trocar os tipos, né? Porque minha senha, eu não posso me inscrever e aparecer a senha direto, né? Então eu preciso botar que ela é do tipo password, tá bom? Olha só o que vai acontecer agora. Agora tá do tipo senha, beleza?
E aqui também do e-mail, eu preciso botar o do tipo e-mail, tá? Ele também se altera, e aí caso você bote um botão, né, depois, para enviar esse formulário, e ele perceber que seu e-mail tá sem o arroba, por exemplo, ele vai mostrar uma abinha, tá? Vai mostrar uma caixinha dizendo que precisa ser posto o provedor, tá bom? E aqui embaixo faltou quem? Faltou o botão, né? O botão desse formulário. Então, para a gente fazer esse botão, é a mesma coisa do de cima, button, tá? Com a diferença que aqui, eu vou botar que esse botão, ele é do type, né? Ele é do tipo submit, ou seja, do tipo que submete, do tipo que envia, né? Então ele é o responsável por enviar esse formulário para outro lugar, tá bom? Bem, agora eu preciso botar esse textinho lá, né? Dentro do button, client your free trial, beleza? E aí o que falta aqui? É esse textinho aqui, ó. É um textinho aqui que tem o Terms and Services, que está diferente, e ele está dentro do nosso formulário. Então eu vou botar aqui dentro do formulário ainda, né? Só que eu vou envolver com um P. Então P barra P, tá? E aí para eu separar o P desse carinha vermelho aqui, não é nem separar, né? É botar uma tag nova aqui que é o spam aqui dentro, tá? Então a gente vai botar aqui o spam, esqueci aqui da barra. Então esse spam ele é muito igual a div, a diferença é que a div ela tem uma propriedade só, que chama display block, para que fique um embaixo do outro. O span não, ele é totalmente vazio, e se você botar vários spans, eles vão ficar um do lado do outro, né? Então ele é totalmente maleável. Então a gente consegue usar ele dentro, né, de outras tags, com tranquilidade, para que a gente possa pegar esse cara aqui e transformar só quem está dentro dele, tá? E aí eu posso botar uma propriedade vermelha, por exemplo. Posso botar um color red para que ele, para que só essa parte fique vermelha, tá bom? Show de bola. Eu acho que já foi todo o HTML, né? Então você vê que fazer isso aqui é esse HTML aqui, tá? Então recapitulando, a gente fez uma div, né, que vai daqui até aqui. Então a gente fez uma div que engloba todo o nosso site, tá? Pra gente guardar esses carinhas aqui. Essa div que engloba os dois tem uma div dentro, que é class text, e outra div que chama class triform, tá bom? Uma coisa importante de entender é a questão de parentesco no nosso código. Então, como é que funciona o parentesco? Se eu tenho esse container aqui que está em volta dos dois, ele é o pai da div class text e também é o pai da div class triform. Porque eles estão diretamente ligados, né? Estão dentro aqui do container, tá bom? O H1 já não importa para o container. O H1 já é como se fosse um neto, mas aí não tem nenhuma interatividade entre neto e avô, entendeu? A gente só vai ter interatividades é, entre o pai e o filho, tá? E aí essa div class text, ela vai ser irmã dessa triform. E por que a gente precisa entender quem é o pai, quem é o filho, quem é o irmão? Porque dependendo da propriedade, tem propriedades em que eu boto no pai que alteram o filho. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa div class text, por exemplo, se eu pegar ela aqui embaixo, né, então eu vou botar aqui um ponto text, e aí eu botar color e botar white. O que vai acontecer? Todos os filhos, né, eu vou botar uma outra cor aqui, né? Green. Então todos os filhos, né? Então quem que é o filho da class text? É o H1 e o P, certo? São os dois filhos dele. Então eu botei no pai esse color green e acabou passando para os filhos, tá? Então os filhos recebem alguns dos atributos do pai, beleza? Então por isso que a gente precisa entender essa questão de parentesco do código, tá? Show! Agora, deixa eu apagar isso aqui.
a gente vai pensar com calma em como fazer esse código. Primeira coisa, existe uma boa, não é nem boa prática, é um padrão, né, que você precisa limpar o CSS que já vem no navegador. Então já existe um CSS que ele vem no navegador e tem algumas coisinhas que acabam atrapalhando, como essa margem aqui, tá vendo? Essa margem aqui. Isso aqui foi o próprio navegador que bota no nosso código, tá? Então, para eu tirar qualquer pré-definição de margem e padding, margem seria o espaçamento externo, o padding é o interno, depois a gente vai ver, não se preocupa. Eu vou botar aqui o asterisco, que ele faz uma referência a tudo. Então, quando eu boto alguma coisa aqui no asterisco, quer dizer que tudo que tem dentro do meu código vai também sofrer essa alteração. Então, eu boto asterisco e boto margem 0. Olha o que vai acontecer. Ele grudou aqui, né? Não tem mais aquele espaço, né? Que não tinha nada a ver aquele espaço. Então, ele colou ali na tela e agora a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Embaixo, eu vou botar o padding, que é uma propriedade de espaçamento interno. Também a gente vai ver depois. Por enquanto, vamos só acompanhando. E o box sizing, dois pontos, border box. Tá. É uma outra propriedade em que vai fazer com que as boxes fiquem encapsuladas e não expandam. A gente mais à frente vai ver, não se atente nesses detalhes. Então, praticamente todo o projeto vai ter esse iniciozinho aqui, né? Asterisco, margem 0, padding 0, box size, border box, para dar uma zerada, né? Para dar um reset no nosso CSS. E a gente pode, a partir daí, fazer o que a gente quiser, tá? Então vamos lá. A gente tenta sempre programar de fora para dentro. Então a gente tem o nosso container, que é o pai de todos, né? Então a gente já botou aqui que ele é sem VH, tá? Ou seja, ele ocupa 100% da tela, que a gente consegue ver, view rate, né? Altura visualizável, altura que a gente consegue visualizar, alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar esse border aqui só por uma questão visual mesmo, para vocês conseguirem enxergar quais são as divs que estão rolando aí. Então, agora, como o meu elemento está no meio, então foi providencial eu botar esse sem VH, porque se eu não botar esse sem VH, olha qual que fica a altura do container. Ele fica na altura, ó, só do conteúdo dele. Só que eu preciso botar esse conteúdo no centro. Como é que eu vou botar ele no centro se não dá espaço para isso? Então, por isso que eu boto o height sem VH. Opa, sem VH, tá? Beleza. Vamos aqui entender, vamos pegar essa cor aqui. A gente não tem na mão essa imagem aqui de fundo. Então vamos pegar essa cor aqui, né? Então vou vir aqui embaixo em Selection Colors. E eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ctrl C. Vou voltar aqui. E eu vou botar Background Color, dois pontos, hashtag Ctrl V, tá? Tem que ter a hashtag, senão é só um bando de caracteres. Isso aqui é um hexadecimal que a gente chama, tá? Então, vamos trabalhar só com esse fundo dessa cor mesmo, tá? Eu vou tirar esse border aqui agora, acho que não precisa, agora que tem o fundo colorido. Então, a partir daqui, vamos pensar para onde que a gente vai. Bem, eu preciso que esse carinha aqui tenha um espaço e esse outro componente que tenha outro espaço. E eu preciso que eles fiquem um do lado do outro. O que está acontecendo agora é que estão um em cima do outro, tá? Então, para resolver isso, eu vou usar uma propriedade do CSS, que é um pouco à parte, mas que é integrado com o CSS, que é o displayFlex. O displayFlex faz com que os elementos fiquem alinhados em linha. É isso mesmo. Eles em vez de ficar um embaixo do outro, eles vão ficar um do lado do outro, tá bom? E aí, usando o displayFlex, a gente consegue fazer uma série de configurações para que eles fiquem na posição que a gente quer que eles fiquem, tá bom? Então,
Já vou dar um spoiler aqui para quem quiser adiantar o material do Display Flex. Eu recomendo a documentação Flexbox Origamid, tá? É um guia completo do Flexbox. Aqui ele vai explicar em português certinho o que cada propriedade do Flexbox faz. E também tem um joguinho que é o FlexFrog, tá? FlexFrog é um joguinho onde você consegue jogar, mexer com esse sapinho aqui com o Flex para entender posicionamento, né? Então, tá tudo aqui o enunciado, ele explica no enunciado o que tem que fazer. Então é bem legal passar por essa experiência aí para ficar um pouquinho melhor no Flexbox. Mas depois a gente vai ver com calma juntos, então não se preocupem, tá? Bem, depois de ter posto esse display flex, o que eu preciso pensar? Deixa eu chegar mais para cá. Eles estão ocupando muito espaço, né? É, Mas isso aqui eu posso resolver depois. Então, o que eu preciso resolver agora é que eles fiquem no centro, né? No centro, na horizontal. Horizontal não, desculpa. Na vertical, né? De cima para baixo, eles estão no meio. Então, para a gente alterar na vertical, a gente usa a propriedade align, align items. E eu vou botar aqui center. Beleza. Alinhamos nosso elemento na vertical no centro, né? Já foi um progresso. Eu preciso que ele seja menor aqui, né? Que ele dê um espaço aqui. Eu posso usar, por exemplo, a propriedade gap, se eu não me engano. Gap x. O gap, o problema do gap é que ele vai só pegar o meio ali. Então vamos usar uma outra coisa. Vamos usar o padding. Padding 10%. Padding funcionou. O padding vai ser o espaçamento interno, tá? Então, pensando aqui na nossa borda vermelha, então tem aqui o espaçamento interno desse container. E aí, internamente, eu estou dando um espaço entre a borda, né, do border, e o nosso conteúdo, beleza? Então, eu posso dar esse padding de 10% e também dar o gap, então, de 10%, já que o gap passa aqui dentro. Eu acho que não precisa ser 10%, 5%. Ok, ok. Depois a gente dá um jeitinho melhor. Vamos deixar esse... Olha, colou ali. Ah, tá. Então, vamos deixar esse 5% por enquanto, tá? Então, já está, né, começando a tomar alguma forma, né? Então, a princípio, eu não estou vendo mais nada que eu possa fazer diretamente aqui no container, tá? Uma coisa importante. Eu dei esse padding aqui. Deixa eu mostrar para vocês o padding. Se a gente tiver aqui em inspecionar, né? Inspecionar, botão direito. Deixa eu tirar esse cara daqui. Chegar ele para cá. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, no container, vocês vão ver que tem esse laranja em volta. Esse é o padding, né? É o espaçamento interno. Então, se a gente for olhar aqui embaixo, ó, ele vai estar aqui, tá? Eu não quero que em cima e embaixo tenha tanto espaço assim. Porque eu vou ter, né? Tem uma folga aqui. Então, eu não quero esse espaço todo aqui em cima e embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou botar padding 10%. Na frente eu vou botar 3%, mais ou menos. Tá? Parece que não mudou nada, né? Mas olha aqui no inspecionar. Agora em cima e embaixo tá só um pouquinho para dentro. E dos lados tem aquele espaçamento parecido com esse aqui. Tá? Eu tô fazendo aqui no olho, pessoal. Só, né, para questões de educacionais aí, né? Então agora que eu já ajustei esse padding, eu dei esse gap também, né? Eu usei porcentagem para isso, então se eu chegar mais para cá, você vê que ele vai acompanhando, né? Então isso aí seria deixar nosso site responsivo.
independente do tamanho da tela, ele vai ter um layout legal, tá? Então agora eu não consigo imaginar mais nada que poderia ter no container. Talvez depois eu volte para ele, né? É bem normal isso, a gente vai e volta muito no código, porque às vezes a gente esquece alguma coisa ou percebe depois que precisa botar alguma coisa. Eu percebi agora que a maioria é tudo branco, na verdade, né? Aqui é branco, 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 branco. Aqui é um cinza claro. E aqui é o placeholder, então não interfere. Então eu vou fazer com que o color seja branco. White, color white. E aí todo o texto fica branco, tá? Depois a gente vai ter que especificar. A gente também quer que o botão fique branco. Mas por enquanto. Na verdade, já que esse cara aqui tem uma outra cor. É, já que ele tem uma outra cor, então eu não vou botar esse cara aqui não. Vou botar esse cara no TXT, para ficar um pouco mais organizado. Então agora que eu acabei de posicionar meus elementos, tá? Eu vou para o meu próximo elemento, que é o ponto text. Nele sim, eu vou botar o color white. Por quê? Porque os dois elementos que estão dentro dele são brancos, tá? Então agora vai começar o trabalho da gente começar a olhar aqui o que especificamente o nosso design deixou pra gente. Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou ver que o line height, né, a altura da linha, é 55. Então como é que eu escrevo isso aqui? A gente não vai escrever ainda, porque a gente está no text e não no H1. Se eu quiser mexer no H1, eu tenho duas formas de mexer. Eu posso fazer assim, H1 direto, aí eu boto lá line, traço height, e aí eu boto 55 px. É px ou é 55? É só botar 55. Não. Deu ruim, deu ruim. Então volta. 55 px. Se eu botar 35, isso, tá legal. Então é isso mesmo. Então, o espaçamento aqui da linha, né, vai ser 55. É exatamente o que tá aqui, né? Esse carinha aqui, ó, ladder spacing, 0, 0,52 pixels. Então, vamos botar aqui então o ladder spacing menos 52 pixels. Você precisa juntar aqui, tá? Então ele deu uma apertadinha, tá? Aqui, o bold ele já tá, porque ele já é um H1. E o tamanho da fonte é 50 pixels, né? Então, vamos botar aqui. Deixa eu botar aqui o font size. Então, para a gente alterar o tamanho da fonte, é o font size. Eu vou botar aqui 50 px. Tá? Parece que ele ficou muito maior do que está aqui, né? Mas é porque lembra que isso aqui é como se fosse desktop. Era pra gente estar olhando isso aqui na tela toda, tá? E aqui a gente tá numa telinha pequena, tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ahn, parece que não. O que a gente precisa trocar aqui agora é o text, né? É o font family. Que aqui tá Poppins, que é essa fonte que ele tá usando. A gente vai, então, no Google Fonts, tá? Nem todas as fontes do mundo estão aqui, mas muitas fontes estão aqui. Então, se a gente procurar aqui por Poppins, que é o que tá lá no nosso Figma, a gente vai achar aqui esse carinha, tá? E aqui vão ter os estilos, né? As grossuras. Né? Então tem o Poppins e o Poppins tem várias grossuras. Então vamos ver aqui. Esse aqui, por exemplo, né? Ele é bold. Então eu preciso pegar o bold lá. Aqui ele é medium. Então o medium é o tamanho regular, o 400. E esse aqui, deixa eu ver se aqui se é diferente. Não. Ah tá, esse aqui é semi-bold. Poppins também. Então eu vou vir aqui. Eu vou pegar o regular, que é o padrão, tá? Então, select this style, tá? Eu vou pegar também o semi-bold, que a gente viu ali, né? Que também tem um semi-bold.
e o bold, né? Então select this style, tá? Pegando esses três aqui, eles já ficaram salvos aqui. Basta clicar aqui em import e pegar só o que tiver dentro do style, tá? Esse import dentro do style. Então eu pego esse carinha aqui e eu jogo ele lá em cima antes do asterisco. Se eu jogar depois, pode ser que dê pau. O import precisa vir em primeiro lugar, tá? Então, eu vou botar isso aqui como primeira coisa, primeira prioridade. E aí aqui embaixo tem a regra CSS que especifica a família. Então ele fala aqui, ó, font family, dois pontos, Poppins sans serif. Então eu vou copiar esse cara aqui. Isso aqui seria para botar, escolher a família. A gente está importando, puxando aqueles dados, mas ele não está utilizando essa família Poppins. Então aqui no container, tá? Eu vou botar aqui Ctrl V, só isso, na verdade. Então pronto, como o container ele é pai de todos, a gente botando font family nele, já passa para os filhos, que respectivamente acabam passando para os pais. Ei, bolei todo. O container passa para o text, e aí o text passa para o H1 e para o P. E aí o container também passou para o triform, e o triform passou para os filhos dele. Show de bola. Então todos ficaram com essa fonte Poppins, tá? Depois eu vou ajeitando, né? Qual é o tamanho que eu usei em cada uma, tá bom? Bem, isso aqui eu posso fechar. Vocês podem salvar aí o Google Fonts, tá? É uma ótima ferramenta. Agora, vamos ver se esse carinha aqui tem alguma coisa específica. Então aqui o tamanho da fonte ela é 16 pixels. Então a gente vai pegar... Ah, uma coisa importante que eu não falei para vocês. Aqui embaixo a gente botou H1, correto? Em vez de botar o H1, é um pouco melhor a gente botar ponto text espaço H1. Porque dessa forma ele está falando que a gente está pegando o H1 do ponto text, que é filho do ponto text. Se a gente deixar só H1 solto, e no nosso site tivesse mais de um H1, iam pegar todos os H1s. Então, eu boto o ponto text, que é o pai dele, espaço, e boto o seletor, que é a tag H1, para poder especificar que eu estou mexendo naquela, beleza? Dito isso, né? Acho que aqui já foi tudo, né? Não falta mais nada não. É, então aqui embaixo eu vou botar então ponto text, tá? Espaço P. Então eu quero utilizar o P do text, né? Da div text. Então aqui dentro agora a gente vai pegar 26 line height. Então line height 26 px. Deu um espaçamentozinho maior. Qual é a outra propriedade que a gente tem? 0, 0, e aí o fonte size vai ser 16. Então, fonte size 16px, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode alterar. Esse médium aqui, beleza. Aqui, auto height, beleza. Text align left. Então vamos botar aqui o text align left, tá? Acho que não vai mudar nada porque já tava, mas é bom botar só para especificar. E esse aqui também, né? É, text align left. Então a gente bota aqui text align left, beleza? Show de bola. Então essa parte que tá pronta, né? Eu acho que era isso. A gente precisa, na verdade, dar um espaçamento aqui, né? Então percebe que tá um em cima, o outro embaixo. A gente pode simplesmente dar uma margem aqui no bottom. Então aqui no H1 eu posso botar, por exemplo, margem bottom. A margem do bottom vai ser 10%, por exemplo.
Foi muito, será? Acho que não. Ver se consigo visualizar que esse 11. Esse 11 aqui é o quê? Ele não tá querendo me dizer o que que é esse 11. É, não é pixel com certeza, porque... Hum, ok. Não sei se ele... Tá, vamos no olho aqui mesmo. É. Vamos no olho aqui mesmo, porque ele não, realmente não vai dar aqui o espaçamento. Então a gente vai aqui no olho mesmo. É, e aqui eu vou botar... Não vou botar 10% não. Tá 100 px. Opa, não. Aí já é demais. 50. 50. Tá legal, tá legal. É porque aqui é muito apertadinho, mas 50 vai ficar legal. Então a gente deu esse espaçamento aqui, a margem bottom, ou seja, a margem da parte de baixo tem uma distância de 50 px para qualquer coisa, tá? Então, se a gente olhar aqui no inspecionar, a gente vai ver aqui no H1, né? Aparece ali, ó, o laranjinho ali é o espaçamento, tá bom? Beleza. Vamos para outra parte, que é essa parte aqui. Primeira coisa, vamos fazer esse botão logo. Esse botão que tem essa cor aqui. Então já vamos pegar aqui a cor. Já vamos pegar o botão. Então esse botão ele está dentro da class Triform, tá? Então vamos utilizar na verdade primeiro a Triform, né? Então Triform. E vamos pensar, bem, essa Triform aqui, a gente precisa fazer algo nela? A gente tem um botão ali em cima, o formulário embaixo. Eu acho que também vai ser uma questão de fazer margem também, né? Então aqui tem um espaçamento de 50, aqui vai ser de 25, é mais ou menos metade. Então, no tryform eu vou deixar aqui por enquanto. E aqui eu vou botar tryform espaço button. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, não, beleza. Esse outro button aqui, ele tá dentro do form, então não vai ser esse botão aqui, não vai interferir. Então, o tryform o button que tá dentro do Triform, eu quero estilizar ele. E aí eu vou botar uma margem bottom 25 px, tá? Beleza. Deu um espacinho já. E aí agora eu vou botar aquele background. Opa, background traço color. Então a cor de fundo dele vai ser o que a gente pegou lá na paleta de cores, tá? Como eu imaginava. Então o Triform acaba pegando ali o button. Então eu vou ter que especificar ele. E de que forma eu posso fazer isso? Com uma classe. Então aqui eu vou ter uma class que vai ser uma class. Vou botar aqui try it, que é essa parte aqui do texto. Então em vez de botar esse botão aqui, eu vou botar ponto try it, tá? Beleza. Tô pegando só aquele carinha ali. Eu preciso tirar essa borda em volta, né? Então border none, tá? Ou seja, já tinha uma borda que vinha por padrão. Então a gente teve que tirar ela. Como é que eu vejo essa borda aqui? Vou mostrar para vocês rapidamente. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade aqui, uma tag que já está com algum estilo que eu quero tirar. Como é que eu faço? Eu aperto o botão aqui direito, inspecionar, e eu venho aqui, ó, no button, né, que é o que eu quero alterar. E aí eu venho aqui no styles. Deixa eu fechar isso aqui, não interessa. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho.
Então aqui nos estilos, aqui no inspecionar, mostra, né, o nosso código HTML e mostra o nosso CSS. E também mostra o CSS que já vem por padrão do navegador, que é esse User Agent Style Sheet, tá? É, aparece aqui algumas coisas, né? Font style, qual é a cor dele padrão, text rendering alto, tá falando aqui que não tem font family nenhuma, e display inline block, text align center, né? Deixa o texto no centro. E cadê? Tem aqui, ó. Então aqui tem o border width, border style, border color e border image, tá? Então tem essas propriedades aqui que ele tem já por padrão, né? Essa cor aqui. Quando a gente usa o border, eu botei ali o border, ele é um atalho para se referir a tudo que tem em relação à borda. Então quando eu boto border none, ele zera aqueles carinhas todos, tá vendo? Aqui, ó. Ele cortou, tá? E ele escutou o que eu botei aqui. Por que que ele ignorou o outro e escutou o que eu estou botando aqui? Porque esse aqui é mais específico. Eu estou falando exatamente do try form, do try que está dentro dele, e isso é mais específico do que a estilização padrão dele, que já vem com ele. Então ele dá preferência a escutar o que a pessoa programou, do que o que vem por padrão, né? O que vem por padrão é muito fraco. Basta você botar por cima, sobrescrever, que ele vai escutar o que você escreveu. Beleza? Então vamos ver aqui. A gente tem que dar um padding nesse cara aqui. Não sei se ele vai dar. Qual que é o tamanho do padding aqui? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. É, através dele não dá pra ver o padding. Mas não tem problema porque a gente vai conseguir pensar aqui e no olho dá pra pegar esse padding aqui, tá? Deixa eu voltar pra cá. É, então, deixa eu deixar esse cara aqui branco, né, primeiro. Então, color. Ah, isso eu posso botar. Deixa eu ver aqui. Isso eu posso botar no try-form. Posso botar aqui o color white. Eu não sei se vai alterar os outros. Não, não, melhor botar direto mesmo, específico. Então vamos botar aqui o color white. Beleza. Aqui a gente vai botar um padding. Então, o padding. Eu vou trabalhar um pouco mais específico, tá? Normalmente eu não trabalharia dessa forma, porque eu iria tentar ser o mais responsivo possível. Mas vamos trabalhar aqui com números mais fixos, né? Para acho que ficar melhor o entendimento. Então, 540 de largura por 60 de altura. Então, vamos fazer esse número aí, tá? Então, vamos fazer aqui. Width 560 pixels por quanto? Ah, não. Ah, não. Tá certo. E aí o height 60 px. Tá. Tá um pouco grande aqui, né? Mas acho que não vai dar muito certo algo tão grande. Vamos manter esse 60 height. Que posso manter isso aqui. Só que aí eu vou dar um padding. Eu vou dar um padding nele em cima e embaixo. De 10%, será que vai? 10% espaço zero. Não ficou tão legal, né? Ahn, vamos botar aqui então 20%. Tá por aí, vai. Deixa eu pensar aqui, ó. O tamanho desse botão, ele é um pouco maior que o tamanho desse Learn to Code. Então ele é realmente grande mesmo. Vou botar, né, aí o padding já vai ficar por fora.
Então eu vou botar esse pad aqui de 20%. Não sei se é melhor botar fixo agora. Vou botar fixo mesmo então, vai. Reddit 200 px, só que não vou botar tão grande. Tirar esse cara daqui. 300 px. Tô 350. E 350 ele não passa mais por causa do limite do que a gente fez do padding, né? Então a gente tem um container aqui, ó, tá vendo? E a gente tem um limite aqui pra trabalhar nele. Então, vamos seguir esse limite. E aí, pensando nisso agora, pensando nesse limite que a gente tem, eu acho que seria mais prudente a gente dividir meio a meio. Então, esse cara aqui, a largura dele ser metade do container. Então, vamos fazer o seguinte. Vou tirar esse cara aqui. E aí vocês estão vendo como é que é realmente o trabalho do programador, tá? É, eu não fiz esse carinha aqui antes. Então, eu tô fazendo aqui junto com vocês. Isso eu acho que talvez nem tenha na internet. Que é trabalhar. Trabalhar mostrando como que é o trabalho de fato, né? Isso geralmente é feito dentro das empresas, né? Mas os cursos, geralmente, os caras têm tudo pronto, anotado. E aí é muito simples, né? Da aula. Mas aqui eu não. Eu tô tentando, né, dar uma aula também, explicar as coisas, mas o que eu quero mesmo é vocês verem como é que é feito, né, o trabalho, como é que é o pensamento de um programador e como é que é o processo, né? O que que vocês vão ter que fazer também depois no futuro, né? Vocês vão ter que ir pensando, né? Bem, isso aqui não funcionou, deixa eu tentar essa outra coisa aqui. Agora eu percebi que eu posso fazer desse jeito. E é por aí mesmo, tá? Então eu tô pensando aqui agora o seguinte. Bem, aqui no inspecionar a gente consegue ver o espaçamento das coisas aqui, ó, né? Tem o container aqui. Então eu tô pensando em diminuir um pouco, né? Os lados, né? Que tá muito espaço dos lados, eu tô achando. Então aqui no container, em vez de padding de 10%, eu vou botar 5%, né? Vou dar um espacinho a mais aqui. É... Desses 5%, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o text ele tenha uma largura de 50%. E aí eu quero que o Triform também tenha um width de 50%, ou seja, opa, 50%. Ou seja, eu quero que eles dividam igualmente, né? Porque aqui percebe que ele tem um tamanho, né, 525, e esse cara aqui tem 540, então eles são muito parecidos, a largura. Então eu quero que os dois dividam o mesmo espaço, aqui o meu vai ter, né, a separação igual entre os dois. Então, agora a gente pode olhar aqui e ver que o container, né, tá divididinho, certinho. Então agora a gente pode fazer com que esse botão aqui, então aqui no tryform.tryIt, eu quero agora que o widget dele seja 100%. E olha o que vai acontecer? Ele vai ficar 100% do pi, ou seja, do tryform. Então, essa foi uma forma que eu pensei agora de deixar mais responsivo. Se eu diminuir aqui, ó, ele vai manter uma proporção no botão ainda, entendeu? Então foi por isso que eu quis trocar e fazer dessa forma, tá? Bem, a altura, eu posso botar aquela altura fixa, né? Que a altura dele aqui é 60. Então eu posso botar aqui que o height é 60 px, beleza? Então minha largura é maleável, mas a minha altura é fixa, né? Já que a altura não vai alterar, né? Dependendo do tamanho da tela. Show! Deixa eu descer aqui então. E aí a gente vai fazer o border radius, tá? Que é o arredondamento da borda. Isso a gente vai achar aqui, se não me engano. Ou não? Não tá aqui. Se a gente botar aqui, ó, por exemplo, ele arredonda mais ainda. Mas por algum motivo não tá aparecendo. Talvez seja uma imagem já arredondada, tá? Mas a gente pode fazer isso no código ali de olho.
sem nenhum problema. Aqui eu chutaria que é mais ou menos 5 px, tá? É, mais ou menos isso, né? Tá arredondadinho ali. Acho que é um pouquinho mais. Então uns 8. Acho que é isso. Então aqui, 8 px. E aí, a gente tem aqui também uma sombrinha, tá vendo aqui embaixo? Tem uma sombra. A gente vai fazer isso também com código. Então a gente vai vir aqui nos effects e vamos ver aqui que o drop shadow, né? Como é que foi feito esse drop shadow? Então, a gente vai botar esse drop shadow aqui, né? Só que aqui chama box shadow. E aí aqui, por exemplo, você quer saber como é que funciona, né? Tem vários valores aqui. Eu preciso saber como é que funciona esse drop shadow. Eu boto aqui, ó, drop shadow CSS. E vai aparecer, opa, box shadow aqui. Então vai aparecer aqui o box shadow, tá vendo? Então ele fala aqui o seguinte, ó. Pra eu botar só embaixo, ele tá falando aqui, ó, offset x, ou seja, o primeiro valor é o valor horizontal, x, né, horizontal, y vertical. Então o valor horizontal é 60 pixels, o vertical é menos 16 e a cor. Então, sabendo desses 3 parâmetros aqui, eu vou copiar isso aqui. Então, na horizontal, eu não quero nada. Então, eu boto um zero. Na, eh, na vertical, se eu botar só dois valores, o que vai acontecer? Vai ficar só em cima e embaixo. Quer dizer, vamos testar aqui primeiro. Não, acho que vai ficar certo. Então aqui tá um y4. Então eu vou botar aqui um 4px. Opa, apareceu aqui, né? Eu vou pegar essa cor aqui, que tá. E aí vamos entender aqui, ó. O color bota no final, então. E aí bota esse hexadecimal aqui. Beleza, ficou preto. Só que eu quero esse blur. Aqui, ó. Blur. Eu quero botar o 4 ali. Então, como é que eu boto aqui o blur? Se eu botar aqui 4px. Será que funciona? Não. Deixa eu ver aqui se é o drop shadow mesmo. Hum, tá. Ah, beleza. Então vai ter que ser o drop shadow mesmo. Só que esse drop shadow é mais avançado, entendeu? Não queria usar ele com vocês, mas vamos ver se funciona aqui. Como ele é uma função, ele não tá aparecendo. Realmente tem que usar o outro, o box shadow, tá? Então aqui o box shadow, em vez de eu usar esse 0000 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui nesse cara. Eu vou usar uma extensãozinha aqui, ó, que chama Colorzilla, tá? Que eu consigo pegar a cor exata das coisas. Então eu vou dar um zoom aqui. Eu vou pegar essa cor aqui, ó, são cores diferentes. Vou pegar essa cor aqui, copiei, cliquei, copiei e vou jogar aqui. Ih, gente, tô doido. É aqui de cima. Aqui em cima era isso mesmo. Mas deixa eu botar aqui. Ah, aqui vai ser um inner shadow. Tá. O inner shadow a gente viu aqui.
7. -4. E aí vai ter um preto aqui que é 9%. Como é que a gente bota isso? É mais fácil a gente fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Já que é um preto escuro, vou botar aqui pegar esse cara aqui. Colorzilla. Deixa eu ver se vai funcionar fazer dessa forma. Ah, tá bom. É isso. Deixar -4. Não, aqui vai ser o 4 mesmo. Tá. Então vamos deixar assim. Acho que era um pouquinho mais claro, né? Deixa eu tentar pegar aqui. Esse mais embaixo aqui, né? Ah, beleza. É isso. Beleza. Deixa eu botar aqui no 150. Então agora eu vou fazer esse formulário aqui, tá? Então para fazer esse formulário aqui, eu vou deixar o fundo dele branco, ok? Então eu vou vir aqui, botar ponto try traço form, espaço form. Aqui dentro eu vou botar background traço color white. Beleza. Eu preciso que esse meu formulário ele fique em coluna, né? Tá um em cima do outro. No momento eles estão em linha. Eles estão usando um inline. Para deixar eles em coluna, eu posso usar o display flex, tá? Então, eles vão ficar um flex, vão ficar um do lado do outro. E agora eu vou botar o flex direction, ou seja, a direção flex que eu quero é column. Então agora eles ficaram em coluna. Agora que eu me toquei que é melhor eu deixar 100% aqui, né? Senão vai mudar muita coisa. Deixar assim, tá? Assim tá parecido. Então, beleza. Esse carinha aqui, ele vai ter que crescer. Ele tá todo mundo colado, certo? Eu quero que a altura dele, ponto e vírgula, a altura dele seja 60 VH. Show. Acho que era mais ou menos isso mesmo que eu queria. Então, com essa altura aqui, a gente consegue agora separar cada elemento, né? A gente pode usar o gap, gap row, se eu não me engano, 5%. Não? Então, gap column, também não. Então, vamos testar o gap. Tá, o gap foi. 5% ficou muito, né? O que a gente precisa aqui, percebe que tem um espaçamento interno que dá a volta nele todo? O que que a gente vai usar para isso? A gente já usou, né? Que é o padding. Então, padding, dois pontos, 5%. Vamos ver como é que fica. 5%? Um pouco mais, né? Daqui, acho que 10 vai ficar muito. É, tá aqui uns 7. Ok. Eu acho que nesse caso aqui pode ser um
mais pro fixo mesmo. Ou seja, eu posso usar o PX. Porque eu acho que isso vai mudar muito. Talvez fique muito grande esses. É. Então acho que seja mais interessante usar um fixo. Se a gente usar aqui, por exemplo, um 30px, tá 40. Acho que 40 fica legal. E aí aqui, ó, ele não altera mais tanto, tá vendo? Ele mantém os 40. Tá. Então, vamos manter esses 40. E aí o gap. Vamos dar um gap fixo também. Já que isso aqui é 40, o espaçamento disso aqui parece que isso aqui é metade disso aqui, mais ou menos. Um pouquinho maior. Então vamos botar o gap 30px. Tá. A altura desse cara aqui, 56px. A altura dele. Então, vamos fazer com que todos os elementos que estejam dentro do form, então a gente vai pegar aqui o form e fazer isso aqui. Todos os filhos diretos, né, do form. Eu posso botar só assim mesmo. Vão ter uma altura de 56px. Tá? Então isso aqui tá falando o seguinte, ó. Do formulário, todos os meus elementos que estão dentro dele vão ter uma altura de 56px, tá bom? Bem, todos eles também vão ter que ter um padding aqui, tá vendo? Tem um espaçamento aqui interno. Então vai ter que ter um padding de 5px. Vai ficar legal? Ou não vai alterar nada? 20px. 20px ficou demais, né? Tá aqui um 10, então. Tá, beleza. Então, já deu uma separada boa. Eu não queria que esse cara aqui sofresse também com isso, mas tudo bem. Depois a gente altera especificamente ele, tá bom? Ou eu posso botar também ele fora do formulário. Ah, mas o formulário aqui tá com branco. Não, deixa ele assim então. Depois a gente empurra ele um pouco mais pra cima. Vou mostrar pra vocês como é que faz, já já. Então, né, tá bem parecido agora. A borda aqui, a gente vê que é esse cinza aqui. Então a gente vai fazer com que todos os inputs, né? Agora a gente não quer mexer já em todos, né? Eu quero que os inputs, né, tenham um border. Posso botar border color nesse caso. Quero só alterar o border color, né? Vou fazer isso aqui. Aí no caso é melhor mexer nele todo mesmo. Então eu vou fazer com que ele tenha a largura. Deixa eu ver. Vai ter que ser no olho aqui. 3px. Solid. Solid é o estilo. 3 ficou muito. Tá 1. 2. 2 ficou legal. Então, 2px. Solid é esse estilo mais sólido, né? Então, o border radius desse cara aqui vai ser 5px. Arredondar, né? Arredondou. Que mais? Que mais? Já tá ficando bem parecido, né? Eu acho que o padding aqui, aqui é bem maior, né? Deixa eu pensar. Na verdade, eu posso botar especificamente que só os inputs vão ter. Olha só que interessante. Padding left. Todos eles vão ter 30px de padding left. Beleza? Posso especificar então um lado, né? E dar esse espaçamento.
Será que foi demais? Vamos tentar visualizar aqui assim. Beleza. Hum, tá. Tá ficando bem parecido já. Client Free Trial. A gente vai pegar essa cor aqui. E vamos botar nesse outro botão aqui de baixo. Então vamos botar um ID. Um ID não, uma classe nele. E aí essa classe vai chamar Trial. Tá. Então aqui eu vou pegar o form, espaço, trial, porque ele tá dentro. Ponto trial. E aí aqui dentro eu vou botar aquele background color. Tá. E aí eu vou fazer o mesmo esquema do border, né? O border aqui não tem borda. Então eu vou botar aqui border none border radius. Border radius. Eu quero 7px. O color dele eu quero white. E o box shadow eu vou querer 0 na esquerda e na direita. E para baixo eu vou querer 4px. E black. Tá. Agora eu vou pegar a cor desse cara aqui com a extensão do Chrome Colorzilla. Eu vou vir aqui, dar um clique, trocar isso aqui. E tudo certo. Temos nosso botão estilizado já. Beleza? Show. Esse cara aqui tá com algum espaço, né? Interno aqui, ó. Line height dele é 26. Eu acho que isso não vai alterar tanta coisa, mas vamos botar. Ele já tá com padding já, né? Line height 26 px. Mudou um pouquinho ali, né? Que mais? Esses carinhas aqui. Já tá aparecido também. Aqui embaixo. A gente vai pegar esta cor. Que é essa cor aqui. Tipo um roxinho, né? É. Então aqui embaixo a gente vai pegar. É o P que está dentro do form. Então eu vou pegar aqui o form, espaço P. O color vai ser esse aqui. Beleza. Ahn, tem um espaço a mais ali, né? Que não precisava. Saiu? Saiu. Aqui o line height dele é 26. Então line height 26 px. Deixa eu salvar aqui. Vai carregar. E aí o Terms and Services vai ser vermelho. E aí como é que eu faço para pegar aquele cara ali? Eu venho aqui e boto form, espaço P, espaço spam. Ou seja, é o spam que está lá dentro do P. Está dentro do form. E aí eu boto color. Aí eu vou usar essa cor aqui. Hashtag. Boto esse cara aqui. Já apareceu ali. E aqui, o tamanho da letra é 11, né? Então vamos botar aqui que o P, o font size dele é 11px, tá? Ele ficou aqui um
pouco para a esquerda, né? Ainda tá parecendo que tá com espaço aqui, né? Tem separado ali o termo, né? Tá juntinho aqui. Enfim, pode clicar aqui, pessoal, e formate HTML. Ele vai organizar para você. Formato CSS ele vai organizar para você, tá? É, deixa eu ver o que mais. Esse carinha aqui tá no centro, não tá? Então ele tá usando aqui, ó, Text Align Center. Então vamos botar aqui. Text Align Center. Então ele centralizou ali o texto. Ok. Eu achei que ele tá com muito espaço ali, né? Tá com um espaçamento muito grande. Então, para resolver isso, a gente pode. hum, vamos ver aqui nos personagens o que a gente pode fazer. Então, a gente tem aqui o try-it, a gente tem o form. Form tá com um padding de 40 px. A gente pode alterar as coisas por aqui também e depois jogar pra lá, tá? Então, quando eu boto dois valores, então, por exemplo, em cima e embaixo tá muito grande. Eu quero diminuir em cima e embaixo e deixar os lados. Então, eu vou botar assim, ó. Até menos. Deixa eu ver. Não, pior que cima e embaixo também tem espaço também. Então, deixa eu dar um F5 aqui. Que aí vai cancelar já o que eu fiz lá. Deixa esses 40 mesmo. Tem que pensar numa forma aqui. Ahn, eu quero que esse cara aqui vá mais pra cima. Ele tá com muito espaçamento. Esse padding aqui, ó. Se eu tirar esse padding aqui já ajuda. Mas eu vou deixar esse padding. Eu quero que, na verdade, eu vou botar ele mais pra cima. Então eu vou botar aqui margem. É, margem top menos 30 px. Menos 20 px. Olha só o que ele faz. Ele puxa, então, pra cima. Esse carinha, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui. Quando a gente escreve aqui, né? A gente dá um clique, tá? Dá um clique só aqui. Do lado desse ponto e vírgula, dá um clique aqui. A gente pode escrever aqui, tá bom? E aí a gente pega o que tá aqui e joga pra lá. Porque se a gente der um F5, vai perder o que tá ali. Ali é só o inspecionar do Chrome. Então, eu vou vir aqui, vou jogar isso aqui aqui, tá? E aí aqui eu vou no inspecionar de novo e eu quero diminuir esse padding de baixo só. O de cima eu quero deixar. Então o que que eu vou fazer? Tem um sistema de relógio onde eu posso botar 40 px, 40 px, 40 px e depois zero. Opa, confundi. É cima, do lado, embaixo. Então é zero aqui, 40 px aqui. Beleza? Então o que que isso aqui faz? Eu tô fazendo como se fosse um relógio. Quando eu boto quatro valores no padding, ele vai começar em cima. Então ele começa cima, depois direita, depois embaixo e depois esquerda. Ele faz em sentido horário, tá? Então eu pego isso aqui e vou jogar naquele padding que tava aqui, tá? Que aí resolve meu problema mais fácil. Ah, tá certinho aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. Acho que até pra não alongar tanto. Só vou mudar isso aqui, né? Que o Terms and Services, ele é bold, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui no span, o font weight é bold.
Escrevi certo? Ok. Sim, acho que é isso. Beleza. Então, font weight é bold. É, a gente deixou ele um pouquinho mais escuro. Tá certo. Ah, tá. Esse aqui. O font size é 15. Cadê? Cadê? Ah, right. Font size vai ser 15 px. O que não mudou muita coisa, né? Parece que o Poppins não pegou aqui, né? Deixa eu ver se ele tá chegando aqui, o Poppins. Não, não tá chegando. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Poppins que tava aqui no container. Em vez de botar no container, a gente vai botar no asterístico. Pra garantir que ele esteja em todos os lugares. Ah, agora sim. Beleza. Salvar isso aqui. Eu tô achando isso aqui muito pequeno. Esse texto aqui, não? É? Vou botar aqui o font size 28 px. Também 28 é demais, né? Mas assim tá. 20 tá bom, né? Então vou botar esse font size 20 px lá no Climb for Free Trial. Ah, cadê o trial? Aqui. Esse aqui. Então beleza, dá pra escrever aqui. Tá ficando a borda preta quando tá ativa. Isso aqui a gente consegue alterar da seguinte forma. Ah, cadê? Bem, isso aqui já é um pouco mais avançado. Mexe um pouco com interatividade, com verificar se está ativo ou não. Então eu vou deixar isso para um próximo momento. Mas o importante aqui era vocês entenderem eh, como que funciona o trabalho, tá? Claro que num trabalho vocês vão usar frameworks, bibliotecas, mas a gente precisa primeiro entender como se faz com a linguagem pura, né? A gente vai ainda fazer muito disso, né, no trabalho, vai usar o CSS puro, o HTML puro. Então a gente precisa entender e saber fazer esse tipo de coisa. Saber olhar, né? E fazer igual aqui no olho, né? Eu fiz aqui no olho, no caso, e tentei ser breve. Mas isso aqui a gente, né, tem que tomar mais cuidado, a gente faz com responsividade, depois faz a versão do mobile, usando o media do CSS. Então ainda tem muito mais coisa. Isso aqui realmente foi só uma introdução rápida a vocês, pra vocês conseguirem mexer um pouquinho no código, pra vocês verem como é que é o trabalho, como é que é feito, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que fiquem aí para as próximas aulas. A gente vai se aprofundar em cada conteúdo devagar, tintim por tintim. A gente vai ver o HTML com calma, o que que é cada tag, o que que tem dentro de uma tag. Então a gente vai se aprofundar aos mínimos detalhes, beleza? É, depois no CSS também, Flexbox, e depois tem o JavaScript, né? Se você já procurou sobre tecnologia, sabe que, né, tem que aprender JavaScript, que é o cara do momento, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e espero aí uma ótima carreira de desenvolvedor para todos vocês. Tchau, tchau.